Olá, meu querido aluno! Olá, minha querida aluna! Eu sou o professor Rani Ellison, estou aqui para conversar com você sobre informática. Mas olha só, não tem como a gente conversar sobre essa matéria, informática, não tem como a gente avançar nessa matéria sem antes você saber os conceitos iniciais. Realmente a noção básica da informática. A partir desses conceitos iniciais é que você vai entender o restante da matéria. Beleza? Então vamos tranquilo aqui, vamos com calma, porque você tem que entender cada um dos itens que eu vou te passar agora nesse bloco, para que a gente possa depois sim progredir na matéria, avançar na matéria e explicar outras informações relativas à informática que caem no concurso público. Beleza? Então, sem crise, imprima seu material, pegue ele na mão, vamos grifando as partes mais importantes e no final a gente vai fazer algumas questões aí. Tranquilo? Vamos lá. Conceitos iniciais de informática. Mas antes de eu te mostrar o que é informática ou de te explicar o que é informática, o que significa a palavra informática, eu quero te explicar a história. E já adianto para você, dificilmente isso aqui cai no concurso. Eu já vi umas 4 ou 5 questões disso aqui, tá? Realmente caiu, mas dificilmente aparece. E por que eu coloquei para você? Para você entender esse negócio aqui, eu vou te explicar, você vai compreender isso aqui e depois fica mais fácil de você entender o restante. Olha só, lá por volta do século 17 é que surgiram as primeiras máquinas que realizavam cálculos. É o tal do ábaco. Se você não sabe, pesquise na internet aí, digita no Google lá, o tal do ábaco. O que é o ábaco, ou o que era o ábaco? Ele ainda existe, tá? O ábaco é um aparelho, era um material que os matemáticos utilizavam para realizar cálculos. Soma, subtração, adição, né? Aqueles cálculos básicos, as operações básicas de matemática. Então, no século XVII, surgiram as primeiras máquinas. Aqui já vamos tirar aquela coisa errada, né? Que todo mundo tem na cabeça. Que máquina, todo mundo pensa que máquina sempre é um computador. Não, máquina é um instrumento em matéria, um corpo de massa que faz alguma coisa. Então, o ábaco era uma máquina que realizava um cálculo. Só que isso aqui não era de forma automática. Você tinha que jogar uns negocinhos para os lados, umas bolinhas para o outro lá, até que a informação saísse ali para você. Então, por volta do século XVII, foram criadas as primeiras máquinas utilizadas para calcular, para computar dados, calcular números. Aí foi evoluindo, em 1930 até 58, foi integrada esse conceito do ábaco junto com a eletricidade. Foi então que criaram as primeiras máquinas. Se você pesquisar no Google sobre ENIAC, você vai ver as primeiras máquinas. Era uma máquina gigante, gigantesca, que pegava, sei lá, 10 metros quadrados. Precisava de 10 metros quadrados de uma sala para que uma máquina pudesse realizar cálculos básicos. Soma, subtração, adição, exponenciação, percentual. Então era uma máquina gigantesca que realizava cálculos básicos, cálculos matemáticos básicos. Então foi a evolução do negócio, só que aqui ela já começou a processar as informações de forma automática. Você inseria um dado, uma determinada informação, e aquele equipamento gigantesco realizava a conta para você. Olha que bacana! E foi evoluindo o negócio. Então lá em 1981, na época de 81 mais ou menos, o tal do Steve Jobs, o tal do Bill Gates, já ouviu falar desses caras? Eles se reuniram numa garagem lá e criaram os sistemas operacionais em modo gráfico, que é os sistemas operacionais que nós estamos acostumados. É aquele botãozinho do menu iniciar, é aquele xizinho lá em cima, é uma janelinha, é um nudes, né? Uma imagem que a gente vê ali. Então essa foi a evolução da matemática, da informática. Tudo começou com os ábacos, que são as primeiras máquinas e tal, e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar no sistema operacional de modo gráfico, que são os sistemas operacionais que nós estamos acostumados. Beleza, então você já entendeu o que é, da onde que veio, né, a informática. A informática veio dessa evolução aqui. Tranquilo, mas o que é informática? Vamos dividir a palavra em duas partes. Informática significa informação automática. Nada mais é de que você inserir uma informação em um equipamento, em uma máquina, e ela retornar uma informação de forma automática. Vamos lá. Quando você clica no xizinho do seu computador, você não quer mais ver esse vídeo, você quer fechar a página. Você clica lá no xizinho, você deu uma instrução e a máquina, o seu computador, vai fazer o quê? Uma informação automática. Ele vai fechar aquilo ali para você. Então a informática é quando computadores têm a capacidade de processamento. Lembra que eu falei aqui, ó, máquinas e computador é qualquer coisa, qualquer corpo em matéria? Sim. Mas para ser da informática,
Para que um equipamento seja da informática, esse equipamento precisa realizar processamentos. O seu computador, ele realiza processamento? Sim, então seu computador faz parte da informática. O seu celular realiza algum processamento? Você dá um toque na tela, arrasta alguma coisa, fala com ele? Sim, então o seu celular faz parte da informática. Beleza? Então a informática são equipamentos, computadores ali que têm a capacidade de realizar processamentos, de realizar algum processamento simples. Maravilha? Fechou. Então você entendeu o que é informática, mas a banca vem tentando confundir o termo informática com sistema de informação. Olha aqui comigo o que é sistemas de informação ou um sistema de informação. É a matéria, né? É o curso que eu sou graduado, eu me formei em sistemas de informação pela Universidade Paranaense, então eu entendo um pouco desse negócio aqui. Mas a gente não precisa avançar. A gente não precisa ir lá no fundo do sistema de informação. A gente só precisa saber o que é um sistema de informação. Vamos dividir sistema de informação em partes? Primeiramente, o que é um sistema? O que é algo sistêmico? Vamos pensar em uma empresa. Aqui no Alphacom, nós temos um sistema aqui de transmitir aulas. Seja para o online, seja presencialmente, que nós temos o curso presencial. Então, olha, um sistema é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos para alguma coisa. Existe sistema de funcionamento de uma empresa, existe um sistema de funcionamento governamental e existe um sistema de informação, que são regras, olha, sistema, são regras e procedimentos para quê? Para transmitir informações. Então, sistema existe em tudo quanto é lugar. E existem também regras e procedimentos para transmitir informações. Então, olha só que bacana. Sistema, conjunto de regras e procedimentos. Informação, transmitir informações. Então, sistema de informação são regras e procedimentos utilizados para transmitir informação. Só que vamos deixar a informação mais completa? Imagine você em uma sala de aula. Feche seus olhos aí, imagine você na escola ou você no presencial aqui do Alphacom. Olha só. Um sistema de informação aqui do Alphacom são regras e procedimentos que o Evandro estabeleceu para os professores para nós transmitirmos informações para um grupo de pessoas. Só que essas informações a banca pode colocar assim, informações precisas e oportunas. Está correto dizer isso, tá? Não está errado falar informações precisas e oportunas. Você vem numa sala de aula, eu começo a falar sobre qualquer outra coisa, diferente do concurso. Oxe, não está funcionando o nosso sistema de informação, porque o nosso sistema de informação, as informações precisam ser precisas e oportunas, tá? Pense você dentro de uma sala de aula, o professor ali que está ministrando a matéria, ele precisa necessariamente utilizar um equipamento eletrônico, um computador para transmitir isso? Eu só consigo dar aula se eu estiver usando um computador, presencialmente falando? Não. Então, cuidado, que a banca vai dizer assim, ó, sistema de informação, você precisa necessariamente de máquinas. Ela vai falar, sistema de informação é um conjunto de computadores. Não, não precisa ser necessariamente computador. Então, vamos colocar aqui, ó, não precisa necessariamente de computador. Vou utilizar a sigla PC, tá? Não precisa necessariamente de computadores. Mas eu posso usar um computador para transmitir informação? Posso, igual está acontecendo aqui agora. Estou utilizando meios eletrônicos para transmitir uma informação. Só que esqueça essa parte do online. Vamos para o presencial, só presencial. Eu preciso usar necessariamente um computador para transmitir informações sobre procedimentos e regras estabelecidas? Não. Então, cuidado, porque sistema de informação não é necessariamente utilizar um computador. E a banca vai tentar inverter. Ela vai tentar falar que informática são regras, procedimentos para transmitir informação. Não, isso é o contrário. É um sistema de informação que faz isso aí. Informática são computadores que realizam processamentos. Um computador que tem a capacidade de devolver para você uma informação de forma automática. Beleza? Ó, informática, informação automática, fica fácil, né? Legal. Te expliquei o que é informática, te expliquei o que é sistema de informação. Mas você sabe o que é um computador? Isso aí que você está mexendo agora, seja o celular, seja um iPad, um tablet ou um notebook, um desktop, isso tudo é um computador. Você sabe o que é um computador? Um computador nada mais é do que um instrumento, um equipamento, alguma coisa formado por hardware, software e processamento. Então, um computador é uma máquina, um instrumento
formado por hardware, software e processamento. Você pode resolver questões, você vai ver questões por aí, onde a banca vai suprimir o processamento. Ela vai falar assim, ó, que computador é um instrumento formado por hardware e software. Tá correto falar isso. Você vai ver daqui um pouquinho que eu vou te explicar sobre o processador, tá? Sobre o processamento aqui. Você vai ver que a parte do processamento já envolve hardware e software. Mas eu te explico lá pra frente, tá? Por enquanto vamos por parte. Então, computador é um instrumento formado por hardware, software e processamento. Mas se a banca suprimir o processamento, você vai aceitar. Aqui é a informação mais completa e aqui, se ela suprimir o processamento, aceita. Fechou. Olha só, o computador, ele consegue se movimentar sozinho, ele consegue realizar uma tarefa sozinha? Não. Você precisa dar uma instrução para esse computador. Imagina só, você acabou de ligar o seu computador. Vamos pensar num notebook, num desktop. Você acabou de ligar o seu computador. Beleza, você ligou e ficou olhando para ele. O que ele vai fazer? Nada. Aí você fica olhando para ele. O que ele vai fazer? Nada. Por quê? Porque ele precisa de instrução para funcionar. Ele não tem autonomia própria. Um computador não possui autonomia própria. Ele não funciona sozinho. Ah, professor, mas os robôs? Cadê os robôs aí? Os robôs se mexem sozinhos. Beleza, mas o robô é um computador. Hardware, software, consegue realizar um processamento sozinho. Isso é um computador, é um robô. Beleza, mas o robô, ele não precisou ser programado? Sim. Então, todos os computadores, mesmo que funcionando sozinho, eles precisam de programações para executar aquela instrução sozinha. Imagina o seu computador, você acabou de apertar o botão Power. De repente aparece uma vozinha, as definições de vírus foram atualizadas. Mas você nem encostou no seu computador, mas uma vozinha apareceu do nada. Por que aquela voz apareceu? Porque ela foi programada para aparecer. Um robô é a mesma coisa, ele é programado para dar um passo, para mexer os bracinhos, né? Então, nós temos aí o computador que não possui autonomia própria. Ele precisa de instrução para funcionar. Qualquer computador. Beleza? Então, a gente já sabe, nós já sabemos que computador é hardware, software, processamento, mas a banca pode tirar a parte do processamento tranquilamente. E ele tem a capacidade de processar uma informação. Se algum equipamento tem a capacidade de processar alguma informação, a sua TV Smart, por exemplo, ela tem capacidade de processar alguma informação? Sim. Então, ela também é um computador. E lembrando que ela não tem autonomia própria. Ela precisa de instruções para entrar em funcionamento. Fechou? Vamos conversar então sobre o hardware e vamos conversar sobre software. Aí lá no final eu te explico sobre o processamento. Bora lá? Então vem aqui comigo que eu quero te explicar agora sobre o hardware. O que vem a ser hardware? Hardware, vamos traduzir? Hardware está no inglês. Se nós traduzirmos para o português, significa equipamento. Pode aparecer de outras formas. Pode aparecer peça, componente eletrônico, parte física, que é a próxima característica do computador. Então temos várias formas de caracterizarmos, né, um computador, um hardware, perdão. Hardware é um equipamento, que é a tradução, traduzindo ao pé da letra. Ele é considerado a parte física do seu computador. Lembra? Seu computador, hardware, software, processamento. O seu computador que você está mexendo agora aí, seja notebook, desktop, celular, tablet, iPad, não importa. Existe algum componente físico que você consegue tocar? Sim. É um teclado? É um mouse? É a tela que você está dando toque? São os botõezinhos laterais ali? Então, é a parte física? Sim. Então, eles são hardware, são equipamentos. Mas esses equipamentos, eles vão além. Eu tenho lá memória, processador, eu tenho HD, eu tenho a placa-mãe, eu tenho os pentes de memória, eu tenho os canais de comunicação, podem ser cabos, só que esses cabos têm que ser através de placas, né? É um pouco mais avançado, só para você entender que tem vários tipos de hardware. O seu pendrive, um outro exemplo de hardware, um HD externo, um outro exemplo de hardware. Então, o hardware é o equipamento do seu computador, é a parte física do seu computador. E ele é utilizado para a interação entre o humano e a máquina. Se você quer dar uma instrução ali no seu computador, você tem que usar um hardware para isso. Se você quer clicar no xizinho do seu computador, como é que você faz? Vai com o mouse e clica lá. Ah, professor, mas eu uso atalho, Alt F4. Opa, você está usando outro hardware para dar esse comando? Sim. Ah, professor, mas eu falo pelo microfone. Opa, mas você não está usando um outro hardware para falar? Um outro
componente físico com outro equipamento? Então eu tenho vários equipamentos para interagir usuário e computador. E essa é a função do hardware. Existem vários tipos de hardware e mais para frente você vai ver lá que a gente vai conversar especificamente sobre cada tipo. Maravilha? Mas uma informação muito importante sobre o hardware é essa daqui, ó. Ele é capaz de executar instruções em linguagem de máquina. Se você aperta alguma coisa lá no seu teclado, o seu teclado é capaz de executar aquilo que você apertou em linguagem de máquina. Se você está dando um clique no xizinho, ele é capaz de executar aquela instrução em linguagem de máquina. Beleza, o que é a linguagem de máquina? Eu coloquei aqui para você, ó. A linguagem de máquina é a linguagem de baixo nível. É a linguagem de funcionamento do processador. Linguagem de máquina é necessariamente a linguagem que o seu computador trabalha. O seu computador funciona, o seu processador ali, né, que é ele quem dá vida para o teu computador. O seu processador, a sua máquina, vai funcionar necessariamente em baixo nível. Só que o baixo nível você não sabe mexer no baixo nível. Você não conhece manipular, você não conhece os meios de manipulação em baixo nível, que é o tal do assembly, a linguagem de programação assembly, né? O binário, o hexadecimal. Você não conhece isso aqui. A gente não mexe com isso. A gente trabalha em uma outra linguagem, que é o alto nível, que já eu te explico, pode ficar tranquilo. Mas o baixo nível é a linguagem que o seu processador ali, que o seu computador vai necessariamente funcionar. Olha só uma informação muito importante. Essas instruções de funcionamento, lembra que eu falei que ele não tem autonomia própria? Ele precisa de instruções para funcionar? Beleza. As instruções de funcionamento do seu processador, as instruções estão guardadas na memória registradores. Você vai ver isso lá na frente quando a gente for falar de processador. Mas olha só, imagine que isso é seu processador. Seu processador é dividido em partes. Uma dessas partes é o registrador. É uma memória onde a gente armazena as instruções de como o processador vai trabalhar. E lembrando que a sua máquina, o seu computador funciona em baixo nível. É a linguagem de baixo nível. Aqui eu coloquei alguns exemplos de linguagem, tá? A linguagem de programação assembly, que pode aparecer, ou linguagem binária, que 99,99% das vezes a banca vem falando do binário. Se colocar hexadecimal é só para deixar o seu caderninho mais completinho. Fechou? Então o baixo nível é a linguagem de máquina, é a linguagem que a sua máquina vai trabalhar. Mas você já ouviu falar do alto nível? Olha ele aqui. Já ouviu falar do alto nível? O que é o alto nível? O alto nível é a linguagem que a gente vai utilizar para desenvolver software. Sabia que o seu sistema operacional é um programa? O seu sistema operacional é um software? Pode ser Apple, né, o Android, pode ser Windows, pode ser Linux. O teu sistema operacional, ele é um programa. Tá? Word, Excel, PowerPoint, navegadores de internet, os reprodutores de áudio e vídeo. Esses programas, eles também são programados em alto nível. Então a banca vai tentar te confundir. Cuidado, o baixo nível é o que mesmo? A linguagem de funcionamento do processador, a linguagem de funcionamento da sua máquina. E o alto nível é a linguagem utilizada para desenvolver programas, porque é a linguagem mais próxima da humana. Lembra que eu falei que a gente não sabe conversar em baixo nível? A gente não sabe, a gente é meio burrão, né? Os computadores são mais inteligentes. Então, os computadores trabalham em baixo nível e a gente trabalha em alto nível, que é a linguagem mais próxima da linguagem humana. Então, você marca isso aqui, ó, para deixar bem claro na sua mente. Alto nível é a mais próxima da linguagem humana. É a linguagem utilizada para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de programas. É o que o programador, sabe, os garotos e as garotas de programa, o pessoal que desenvolve software, eles utilizam o alto nível para desenvolver software. Fechou? Mas olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Ó, a linguagem de programação C++, o Java, o PHP. Mas olha só, lembra que eu falei para você que o seu computador ele funciona só no baixo nível? Eu falei isso? Legal. Mas quando você vai desenvolver um programa ou quando você vai usar um programa, usar um navegador de internet, por exemplo, o Google Chrome. O Google Chrome, ele está em alto nível. Como que o processador, o computador vai entender algo que está em alto nível? O Google Chrome está em alto nível, mas o processador funciona em baixo nível. Como é que eles vão se conversar? Aqui no alto nível existe um negocinho chamado compiladores. Os compiladores. O que são compiladores? Ou apenas compilador? O compilador é um carinha, vamos imaginar assim, é um software, é um carinha, alguma coisa que vai traduzir do alto nível para o baixo nível. O que é um compilador? Linguagem técnica agora. É uma instrução
de execução para conversão do alto nível para o baixo nível. Vamos pensar do mais simples? O compilador é algo que tem dentro do seu computador, é algo que tem dentro da sua máquina que vai converter, traduzir do alto nível para o baixo nível. Vai converter o Google Chrome, que é a linguagem do alto nível, para a linguagem de funcionamento do seu processador, que é o baixo nível. Aí sim o seu processador vai entender o que aquele programa quer. Fechou? Então tenha em mente o seguinte, linguagem de máquina é o baixo nível, é onde o seu processador funciona. O alto nível é quando a gente usa uma linguagem para desenvolvimento de softwares e tal. E o alto nível, quando você executa um software, entra em execução tal do compilador, que vai traduzir o alto nível para o baixo nível para o seu computador conseguir executar aquela tarefa, aquela instrução. Fechou? Então olha só, computador. O que é um computador mesmo? É um equipamento, uma máquina que é composta, que é formada por hardware, software e processamento. Eu já falei do hardware e te expliquei qual que é a linguagem da máquina. Agora faltaram duas instruções, software e faltou aqui também o processamento. Eu vou te explicar lá do outro lado, tá? Então vamos comigo lá para o outro lado. Bora lá! Voltamos então aqui com a parte do software. Já te expliquei ali antes o que era o hardware, ficou faltando o software e o processamento. Então olha só, o software, vamos traduzir? Antes a gente traduzir lá, traduzimos, né? Antes nós traduzimos lá o que é o hardware como equipamento. Agora o software a gente traduz como programa. Então olha só que bacana, a banca pode falar assim, o seu computador ele é formado por equipamentos e programas. Tá correto. Ou ela pode jogar os termos em inglês, o seu computador é formado por hardware, que nós já vimos, e software. São os componentes que constituem uma máquina, um computador. Fechou? Então software é um programa de computador. É qualquer programa que você tem. Pode ser o seu sistema operacional, o Word, o Excel, o Calc, o Writer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox. Pode ser qualquer programinha que você tem, que você utiliza. Então esses são os softwares, os programas de computadores. A banca pode falar assim, ó, que ele é a parte lógica. Lembra que o hardware é a parte física? Aquilo que existe, aquilo que existe fisicamente, né? Que você pode tocar. E o software? O software ele é a parte lógica do computador. Ele é a parte que existe, mas não fisicamente. Você não consegue pegar o Word na mão. Você não consegue pegar um Google Chrome na mão. Você tem que estar meio louco aí para fazer isso aí. Então, ele é a parte lógica. Existe? Existe. O Google Chrome existe, o Word existe, o Excel existe, só que ele existe somente de forma lógica, somente dentro do computador, só ali dentro do computador. Outra forma que a banca pode apresentar, e ela vai trazer termos técnicos. Você sabe, provinha de informática, questãozinha de informática, quando vê um termo técnico, é um pé no saco, né? Olha só, o que é um software? É um conjunto de instruções lógicas programadas para executar uma informação. O que é isso? É um programa, caramba! Olha só, o cara que desenvolveu o Google Chrome, ele não precisou sentar atrás de um computador e inserir um monte de instruções de programação para o Google Chrome, meu Deus, para o Google Chrome funcionar? Sim. Então aqui é a mesma coisa. O software, ele é um conjunto de instruções lógicas, um conjunto de códigos de programação, de instruções de programação que alguém sentou ali atrás de um computador e desenvolveu para ele executar uma informação. Qual função? Navegar na internet. Outra execução de informação, outra execução de instrução. Editar um texto, editar uma planilha, operar um computador, um sistema operacional. Então é um conjunto de instruções lógicas, um conjunto de programação que alguém sentou atrás de um computador e programou ali para executar uma instrução, uma informação. Então o seu computador é composto de parte física e de parte lógica, de hardware e software. Lembra que eu falei que ela pode suprimir a parte do processamento? Por quê? Porque o processamento a gente vai unir de novo hardware e software. Então é a mesma coisa que a banca falar assim, ó, o seu computador, ele é composto por hardware, por software e por hardware e software de novo. Porque isso aqui, ó, é o processamento. Então por isso que eu falei que ela pode suprimir. E tá legal, tá? Se ela suprimir não tem problema nenhum. Mas vamos lá, ó. O processamento é a parte lá do seu computador que vai realizar os processamentos de informações, os processamentos de instruções. Beleza, aí eu pergunto, qual é o hardware? Essa é difícil, hein? Respira e pensa bem. Qual é o hardware do seu computador que processa uma informação? O processador. Então complete comigo aí. O hardware que faz o processamento é o processador.
Processador. Fechou. E o processador vai processar o quê? Instruções. Instruções. Um conjunto de instruções para executar uma informação. Opa, eu já falei de um conjunto de instruções que executa uma informação. O que é um conjunto de instruções que executa uma informação? Um software. Então aqui embaixo a gente vai colocar programas, softwares, instruções, informações, tanto faz, tá? Então processamento é a união de hardware e software, que é o processador e programas ali. Fechou? Então essa é toda a parte básica, toda a introdução básica da informática. Você tem que saber isso aqui, tá? Você tem que saber essa introdução, essa parte básica da matéria, para que você consiga evoluir nos outros conteúdos da matéria. Fechou? Vamos fazer algumas questões? Então joga na telinha a primeira questão. Vamos lá. Diz assim a primeira questão, ó. Qual é o termo ou qual o termo que designa o conjunto de componentes eletrônicos que constituem um computador? Lembra que eu te falei que a banca vai usar sinônimos? Ela vai usar sinônimos ali para falar de hardwares e tal. O hardware, o equipamento, ele não pode ser chamado de componentes eletrônicos? Sim, ele não só pode ser chamado, como ele é chamado de componente lógico, componentes eletrônicos. Então a letra correta é a alternativa de letra A. Então o termo que designa um componente eletrônico, a parte física do meu negócio ali, é o hardware. Continue olhando comigo na tela e vamos para a próxima questão ali, ó. Sobre as linguagens de programação é correto afirmar? Lembra as linguagens lá, alto nível, baixo nível? Professor, essa porra não aparece no meu concurso, mas ele pede lá noções básicas de hardware e software. Então vamos lá. Diz assim a letra A, interpretadores são programas que convertem códigos escritos em linguagem de alto nível para linguagem de máquina, que é o baixo nível? É o interpretador que faz isso? Não, não é interpretador. Quem que faz isso? Quem que converte do alto para o baixo? É o compilador. Então não é a letra A. Letra B. Linguagens de alto nível cumprem tarefas mais substanciais com um número menor de comandos. Lógico que é a linguagem de alto nível, que é a linguagem de programas tradutores denominados compiladores para converter programas em linguagem de alto nível para linguagem de máquina. Exatamente isso aqui. Olha lá, antes ele falou interpretador, né? Que estava errado. Agora é um compilador que converte alto nível para a linguagem da máquina, que é o baixo nível? Sim. Então a correta, letra B. Marca a letra B e parte para o abraço, né? Letra C. Diz assim, ó. Um computador pode entender qualquer linguagem de máquina, pois a linguagem de máquina não é definida pelo projeto de hardware do computador? Nada a ver. Olha, já tem um problema aqui, ó. Qualquer linguagem de máquina? Não, você sabe que tem o alto nível e o baixo nível, que são as linguagens de máquina, né? Um computador pode entender qualquer uma? Não, só o baixo nível. Então tá errado essa bosta aqui. Letra D. Programadores podem escrever instruções em várias linguagens de programação e todas são entendidas diretamente pelos computadores? Diretamente não, porque eu preciso traduzir com um compilador. Então a questão está errada também. Letra E. Softwares escritos em linguagem de máquinas são portáveis. Nada a ver isso aqui, não temos nem que comentar essa parada. Está toda errada, desconsidere tudo isso aqui porque não tem nada a ver. Continue olhando na tela e vamos para a próxima questão. A respeito de fundamentos de computação, julgue o item a seguir. A única linguagem que um processador tem a capacidade de entender e tem condições de executar é a linguagem de máquina. É ou não é? Exatamente isso, o baixo nível. Trata-se de linguagem binária. Opa, eu coloquei para você os exemplos lá ou não? Sim, e ainda falei que em 99,99% das vezes a banca vem falando do binário. Mas nós temos o assembly, né? Nós temos ali o hexadecimal, mas trata-se do binário? Sim. E que serve para representar a codificação do conjunto de instruções de um computador? Exatamente isso aqui. Então a questão está C de certinho, né? C de correto. Próxima questão. A parte de sistemas e programas de um microcomputador é denominada, então, a parte de sistemas e programas. Qual é a tradução de programa mesmo? Vamos lá. Letra A, firmware. Letra B, hardware. Letra C, software. Opa! Letra C. Fechou? Então, vamos fazer só mais umas aí? A última, né? Vamos lá, fazer só mais uma. Sistema de informações é... Eu acabei de falar para você sobre o sistema de informação e falei que ele ia te confundir com informática, né? Então vamos lá. O que é um sistema de informação?
Um grupo de computadores conectados. Opa, é necessariamente computador? Não necessariamente. Então ele falou que sistema de informação é um grupo de computadores. Então já está errado isso aqui, já não precisamos continuar. Letra B. O sistema de informação é o fornecimento de informações para satisfazer demandas pessoais dos empregados de uma organização de forma sistematizada. Olha, de forma sistêmica sim, sistematizada sim. Mas é para satisfazer demandas pessoais ou é para transmitir informações precisas e oportunas sobre a empresa, informações precisas e oportunas sobre uma organização? Tem nada a ver com demandas pessoais. Então isso aqui está errado. Letra C. Um conjunto de equipamentos. Opa, já está errado de novo, porque eu falei que não é necessariamente utilizando máquinas. Vamos continuar ali, ó. Letra D. Um conjunto de programas. Opa, já está falando o quê? Que você está usando programas, equipamentos novamente. Então já está errado essa bosta. Sobrou a letra E, tomara que seja essa, né? Um conjunto de regras e procedimentos para o fornecimento de informações precisas e oportunas às pessoas de uma organização. Sim, lembra que eu falei que ele ia jogar o termo precisas e oportunas e a gente tinha que aceitar como correto? Então fechou. Letra E correta, volta aqui para mim. Espero ter ajudado você mais um pouquinho na informática. Lembrando que é importante você sempre revisar essas noções iniciais, esses conceitos iniciais da informática, porque tudo que vem a seguir da informática, você precisa saber dessa base, porque tudo que a gente vai construir depois, você precisa dessa base para a gente construir. Fechou? Então eu fico por aqui, até a próxima. Falou, valeu, tchau!